Olá pessoal, então chegamos ao nosso terceiro e último episódio em que eu estou explicando o pensamento sistêmico, a visão sistêmica a partir do livro A Visão Sistêmica da Vida de Fritjof Capra e Pierluigi Luisi. Além de tudo, hoje, fechando nesse episódio essa compreensão que os autores têm da visão sistêmica, uma referência que não pode faltar, já que é muito comum a confusão, o que constelação familiar, constelação sistêmica, inclusive, teria a ver ou não com esse tipo de pensamento que, na verdade, é um novo paradigma científico. Vamos conferir, então? Ok, pessoal, então este é o nosso último episódio analisando especificamente este livro aqui. A Visão Sistêmica da Vida, uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas. No primeiro episódio nós fizemos aquela separação entre o que é uma visão mecanicista e uma visão sistêmica. No episódio anterior entramos dentro da questão sistêmica pura, dentro da biologia inclusive, e hoje a terceira parte do livro avalia as questões políticas, sociais e econômicas, ou seja, quando o pensamento sistêmico extrapola a biologia e ele entra para o nível social, nível humano-social. Aí a coisa complica bastante, né? E aí nós temos que invocar vários temas, como ecologia profunda, ecologia sistêmica, que nasce daí, e tantas outras coisas. Os autores desse livro, que eu recomendo muito, são o Fritjof Capra e o Pierluigi Luisi, que são ótimos nessa apresentação. Eu diria que esse aqui é o melhor livro do Capra até agora publicado, porque ele é nem digo que é um resumo, porque o livro é muito longo, né? É um livro de mais de 600 páginas, então não pode ser que é um resumo. Pelo contrário, é um aprofundamento da visão sistêmica. Muito bem. E hoje nós vamos ver, na verdade, a parte 4 dessa aula. Nós vimos a parte 1 e 2 no primeiro episódio, a parte 3 no anterior e a parte 4 aqui. E ainda tem um adendo depois que acredito que vai ter uma certa polêmica envolvida. Essa quarta parte se chama A Sustentação da Teia da Vida. Lembram que no episódio anterior nós falamos que, em vez da ideia Bom, primeiro nós falamos da ideia do relógio, da máquina, né? Depois a ideia dos ecossistemas ou das redes. Agora, a teia parece-nos uma forma mais adequada de representar a lógica sistêmica de tudo, inclusive, não só da vida, mas de tudo. E aí, ele dá a entender na sua obra que a própria origem da ecologia, uma matéria que eu tive nas minhas épocas de escola, no primeiro grau, né, o antigo primeiro grau, e gostava muito, tive boas instruções sobre ecologia. Eu posso dizer que concordo com ele quando ele fala que a ecologia já nasce, de certa forma, sistêmica, como uma proposta de que tudo interfere em tudo. Veja, ecologia realmente é uma matéria incrivelmente sistêmica se a gente for analisar, porque tudo em ecologia ensina que as coisas estão interrelacionadas, os ecossistemas, por exemplo, ou as teias, como ele diz. Então isso é bem interessante mesmo, eu não tenho como discordar dele nesse sentido. Ele até fala na questão da sustentação da vida, aqui usando um trecho de Harold Morovitz, de 1992, ele já diz no primeiro capítulo, que é o 16 aqui da obra, né, o primeiro da parte 4, a dimensão ecológica da vida, ele diz o seguinte: a sustentação da vida é uma propriedade de um sistema ecológico. Então, quando a gente fala em sistemas ecológicos, é impossível praticamente separar a ecologia desse sistema ecológico. Isso prova que a ecologia é uma ciência sistêmica, não há dúvida nesse sentido.
Então a sustentação da vida é uma propriedade de um sistema ecológico. Ele ajuda a sustentar a vida que está nele, né? Em vez da de um único organismo ou espécie, é o conjunto que esse sistema procura sustentar. A biologia tradicional tende a concentrar sua atenção em organismos individuais e não no contínuo biológico. Até a medicina faz isso, né, gente? Geralmente a medicina convencional. A origem da vida é, por isso, procurada como um evento único, no qual um organismo surge a partir do meio que o envolve. Um ponto de vista mais ecologicamente equilibrado examinaria os ciclos protoecológicos e os sistemas químicos subsequentes que precisaram ter se desenvolvido e florescido enquanto apareciam objetos que se assemelhavam a organismos. E que dá a entender essa ideia de que a vida, na verdade, pode ter iniciado com coisas que hoje talvez nós não considerássemos vivas na nossa visão atual, mas que já eram sistemicamente processos que levariam à origem da vida. Talvez até devêssemos abdicar da ideia de uma primeira célula de onde tudo surgiu, mas que a coisa aconteceu sistemicamente. Quando eu fizer os vídeos sobre a teoria morfogenética de Rupert Sheldrake, que também é um pensador sistêmico, vocês vão entender melhor como é possível que isso tenha ocorrido. Eu estou preparando vídeos sobre isso. Aqui nessa playlist mesmo, da ciência espiritual, pelo menos 2 vídeos com o resumo da teoria de Sheldrake, que se encaixa bastante nessas questões que nós vimos nesses 3 vídeos aqui. De acordo com a teoria de Gaia, da qual nós falamos no episódio anterior, aquela de James Lovelock, a evolução dos primeiros organismos vivos acompanhou lado a lado a transformação da superfície do planeta, desde um ambiente inorgânico até a biosfera autorreguladora. Nesse sentido, escreve Morovitz em 92, a vida é uma propriedade dos planetas e não de organismos individuais. Se isso for verdade, e eu particularmente acredito que sim, o universo está cheio de vida e de várias formas. Ou seja, basta um planeta ter condições mínimas, digamos assim, em relação à sua estrela, né, ao seu Sol, que a vida de alguma forma vai se manifestar. Isso é muito interessante, eu acho que é uma visão bem interessante, né, do que se possa pensar sobre vida. Por outro lado, diz o Capra, a ecologia é uma ciência relativamente nova em comparação com as disciplinas tradicionais da biologia, da psicologia e da sociologia, né? E é por isso que optamos por introduzir a perspectiva ecológica depois de discutir as dimensões biológicas que foram feitas, né, nos episódios anteriores, né? Bom, todo mundo sabe, deve ter aprendido se estudaram ecologia. Não sei como é que estão hoje nas escolas os ensinos de ecologia. Eu tive, felizmente, bastante na minha época. A ecologia que vem do grego oikos, que quer dizer lar, ou é espaço e unidade domésticos, alguns traduzem por casa também. E é o estudo do lar terrestre, né? O estudo da nossa casa, do nosso lar. Mais precisamente, é o estudo científico das relações entre os membros do lar terrestre, plantas, animais, micro-organismos e seu ambiente natural, vivo e não vivo. Ou seja, isso é incrivelmente sistêmico já na origem, gente. O que eu acho muito interessante, né? Então, a unidade ecológica básica é o ecossistema. Isso é a base da ecologia, com certeza, né? E é definido como uma comunidade de diferentes espécies em uma determinada área, interagindo com seu ambiente não vivo ou abiótico, né? Ar, minerais, água, luz, luz solar, né? E com seu ambiente vivo ou biótico, isso é, outros membros da comunidade. Então, o ecossistema consiste numa unidade, numa comunidade biótica e seu ambiente físico. São inseparáveis, gente. Essa inseparatividade é muito interessante, porque ela põe por terra todo o nosso egocentrismo, o nosso umbigo do mundo, nós achando que somos superiores a todo o resto do universo, o pico da criação divina, tudo foi feito para nós. Eu não acredito nisso. Capra não acredita nisso, e nenhum pensador sistêmico que se preze acredita nisso, gente. Nós somos apenas uma parte de um todo que não conhecemos nem sequer 0,0001%. E então fazer deduções
que deveriam valer como 100% a partir de 0,000 alguma coisa, 1%, a gente sabe que é falta de lógica, né? Mas é o que as doutrinas, as religiões e os dogmas tentam nos engrupir. Eu não engulo mais. Bom, aí ele vai falando dos conceitos, né, ecológicos que foram se desenvolvendo, por exemplo, o conceito de cadeia alimentar, que é outra coisa que a gente estuda muito, né? A importância, por exemplo, né, de toda a cadeia alimentar, como ela funciona, envolvendo desde os minerais, aí os vegetais, os animais, até chegar no homem e o conjunto. É um círculo, na verdade, né? Então isso também é muito importante da gente entender, né, na hora que vai estudar. Bom, aí ele fala em ecologia sistêmica. O que é isso? Ou ecologia dos ecossistemas, especificamente. Ela estaria interessada no estudo dos ecossistemas como sistemas integrados e interativos de componentes biológicos e físicos. Por isso, esse ramo da ecologia deve refletir de maneira muito explícita a visão sistêmica da vida, que a gente, né, está vendo nesse livro e nesses episódios. Então, características da vida biológica. Quais são? Ele dá 6 características bem interessantes aqui. Primeiro, um sistema vivo é material e energeticamente aberto. É uma estrutura dissipativa, operando afastada do equilíbrio. Há um fluxo contínuo de energia e matéria atravessando o sistema. Então ele não fica em equilíbrio, porque a gente sempre está ali, né, flutuando entre equilíbrio e desequilíbrio. A gente come, o organismo entra em equilíbrio, toma água, o organismo entra em equilíbrio. Aí passa o tempo, a gente começa a sentir fome, começa a sentir sede, ele vai saindo do equilíbrio. Então ele fica flutuando nesse processo de equilíbrio e desequilíbrio. Nós temos que ir corrigindo. Então o que nós chamaríamos de equilíbrio dinâmico é esse conjunto, e não uma coisa estática. Equilíbrio estático seria como a morte, do ponto de vista biológico, e energético, inclusive, né? Então, um processo energético que não altera é considerado morto nesse sentido, né? Então, essa é a primeira característica de algo vivo, né, da vida biológica. A segunda é a auto-organizadora, sendo a sua estrutura continuamente organizada pelas próprias regras internas do sistema. Por exemplo, como é que a célula se auto-organiza? Ela tem todo um sistema dentro dela, vocês também devem ter estudado em biologia na escola, como é toda a estrutura, todo equipamento que há na célula para ela se autorregular, né? É assim. Então essa é uma outra coisa, auto-organizadora. Terceira, sua dinâmica não linear, e pode incluir a emergência de uma nova ordem em pontos de instabilidade crítica. Interessante. Daqui a pouco vamos ver um pouquinho disso aqui. 4. É operacionalmente fechada, uma rede autopoiética limitada por fronteira, desde a fronteira de uma célula, né, que é a membrana ali dela, né, que no nosso caso, por exemplo, nosso limite é o nosso próprio corpo em relação a como nós nos comportamos com o ambiente externo. Então, nisso, um ser humano é operacionalmente fechado. A célula de um ser humano também é operacionalmente fechada, que é o que diferencia uma célula de outra célula, inclusive de células diferentes, de tecidos diferentes. Então, nós temos muitos sistemas fechados dentro de nós, ou que nos constituem, que também é um sistema fechado, sistemicamente. É incrível isso, né, gente? Muito incrível. E no final, até a consciência pode ser invocada, a consciência que eu digo, a autoconsciência de referência, aquela que diz que eu sou o Paulo, você é a Maria, o outro é o José, também pode ser considerado um sistema fechado. E é tão fechado que a gente não consegue perceber o mundo a não ser a partir de nós mesmos. Como assim? Óbvio, eu só consigo perceber o mundo a partir de Paulo, eu não percebo como Maria, Maria percebe como Maria. E eu só posso imaginar, e muito imperfeitamente, provavelmente, como Maria percebe o mundo dela. Mas a interação de ambos vai levar a toda essa conexão social que nós temos, né? No final da história. Aliás, conexões complexas como são no mundo e muitas vezes não compreendidas, e dá no que dá, né? É uma característica da natureza isso, é uma caixa fechada da natureza, né? Para aqueles que acreditam em Deus, talvez devessem dizer que é uma caixa fechada de Deus. Não sei, eu não vou culpar nenhuma divindade por isso. Para mim isso é perfeitamente natural no processo, né? Outra questão, é autogeradora. Cada componente ajuda a transformar e a substituir outros componentes.
inclusive os de sua fronteira semipermeável, porque ela se gera, vai gerando outras células. A gente, né, se eu passo a mão no rosto assim, várias células, inclusive que já estão mortas, ou algumas ainda não, são atingidas. Algumas são mortas, algumas células boas, né? O que acontece? O organismo imediatamente corrige isso, em condições normais, vamos dizer assim, um corpo plenamente saudável, né? Ele corrige isso e volta tudo ao normal. Né? Então ela se autorregula, ela se autogera quando isso acontece. Né? Claro, nós não temos uma capacidade que as lagartixas têm de se cortar o rabo, ela daqui a pouco cria um outro, se a gente cortar um membro de alguns animais também. No nosso caso não acontece assim, pelo menos não no estágio atual do nosso desenvolvimento. Né? Quem sabe a genética futura até mude isso, é uma grande possibilidade. Né? E a sexta característica da vida biológica, suas interações com o meio ambiente são cognitivas. Isso é, determinadas por sua própria organização interna. Então quer dizer que são inteligentes, Paulo. Se você entender inteligentes como cognitivas, sim. Se quiser entender como conscientes, não. Não é a mesma coisa. Eu também estou preparando um vídeo que vai dar uma esclarecida nesse sentido, né, da diferença entre as duas coisas, questões de consciência. Daqui a pouco vocês vão ter acesso a isso. Então, um sistema energeticamente aberto, né, mas também materialmente aberto, é o que é. Né? São sistemas que se autorregulam, que se auto-organizam, que se autogeram, como eu disse, precisamos de alguma coisa. Né? Então são todas as características que ele até vai explicando com um pouquinho mais de detalhes nesse sentido. Mas aí ele fala também de um assunto muito importante, que é a sustentabilidade ecológica. Algo que já se falava há muitos anos. Eu, pelo menos, estudei, gostava de estudar ecologia e me interessei bastante por ela quando tive que fazer um trabalho, acho que foi, sei lá, de série, antes da 8ª série, sobre ecologia, ouvindo um programa de rádio de um grande professor da área de ecologia da minha cidade natal, acho que já falecido, James Pizarro. Quem é de Santa Maria sabe quem era esse professor. E me conhecia, a gente conversava de vez em quando, falando sobre ecologia. Depois, estudando também, já acho que no 2º grau fiz trabalho de uma série de Jacques Cousteau sobre a vida também, sobre sustentabilidade, sobre ecologia, preservação. Tudo isso foi me levando a entender as coisas de uma determinada maneira. Mas aí o Capra fala no campo da sustentabilidade ecológica o seguinte: no desdobramento da vida na Terra durante os últimos 3,8 bilhões de anos, a emergência e extinção de espécies não foi um processo constante, mas produziu várias flutuações dramáticas, as chamadas extinções em massa, nas quais pereceram mais de 50% das espécies animais. Com base em evidências fósseis e geológicas, paleontólogos identificaram 5 dessas extinções em massa durante os últimos 500 milhões de anos, ou seja, a cada 100 milhões acontece alguma coisa, né? Incluindo aquela dos dinossauros, de 65 milhões de anos atrás. Então, estimativas atuais sobre as taxas de extinção ocasionadas pelo desmatamento e por destruições de outros habitats indicam que a Terra está hoje no meio de uma 6ª extinção em massa, segundo Lick Levin, em 1995 já. E eu já falei sobre isso, eu tenho um vídeo sobre essa 6ª extinção em massa, que já tem um ano e pouco atrás também aqui no canal. O atual evento de extinção, no entanto, é único, tanto pela sua magnitude como pela sua causa. Enquanto todas as extinções anteriores foram causadas por fenômenos físicos naturais, por exemplo, explosões vulcânicas, glaciações ou impacto de um asteroide, né, no caso dos dinossauros, a atual extinção em massa é causada pela primeira vez pelas atividades de uma única espécie, o Homo sapiens. Então é uma extinção em massa de causa antrópica, como se diz, causa humana. Da mesma forma que se diz, né, que se afirma cientificamente, que as mudanças climáticas, e entre elas o aquecimento global, são eventos de causa antrópica. Tem a ver com a nossa forma de tratar o planeta, muito mais do que por algo natural que aconteceria mesmo que não existíssemos. Claro que os negacionistas continuam negando isso, dizendo que é normal. Tem uns que dá cara dura com tudo que nós estamos vendo, dizem que nós estamos iniciando um período glacial, uma nova glaciação ou mini glaciação. Estou querendo ver, né, considerando o inverno quente por aqui em Florianópolis e em outros lugares,
pegando fogo por todo lugar, onde é que está essa tal glaciação dos negacionistas, né? É o famoso don't look up, não olhe para cima, não veja os fatos, os dados, infelizmente é assim. Então, muito complicado. Mas como é que nós podemos, nisso tudo, definir sustentabilidade? Que é uma coisa importante aí, né? O conceito de sustentabilidade, que aliás até é bem comum se usar hoje, né? Ele foi introduzido no início da década de 1980 por Lester Brown, fundador da World Watch Institute, e um dos mais conceituados e competentes pensadores ambientais. Ele que inventou esse nome. Poucos anos depois, Brown, Flovin e Postel definiram uma sociedade sustentável como aquela que satisfaz as suas necessidades sem colocar em perigo as perspectivas das gerações futuras. Que boa, né? Por volta da mesma época, o relatório da World Commission on Environment and Development, 1987, também conhecido como Brundtland Report, ou relatório Brundtland, apresentou a noção de desenvolvimento sustentável. Seria a seguinte: a humanidade tem capacidade para alcançar o desenvolvimento sustentável, satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas próprias necessidades. O que o capitalismo tem a ver com isso? O Capra diz daqui a pouquinho. Tem também a ver com isso. Não só ele, mas a sanha humana por simplesmente poder, riqueza, dinheiro, não está nem eu que ele deixa para trás, vai pisando tudo, onde o ser humano pisa nada cresce, é quase isso. Essas definições de sustentabilidade são importantes exortações morais. Elas nos lembram de nossa responsabilidade de transmitir aos nossos filhos e netos um mundo com tantas oportunidades quantas aquelas que herdamos. No entanto, elas não nos dizem nada sobre como devemos construir uma sociedade sustentável. Isso é verdade. É por isso que tem havido muita confusão a respeito do significado de sustentabilidade, mesmo dentro do movimento ambientalista, uma crítica do Capra, né? Bom, então, também devemos observar aqui que a noção de desenvolvimento sustentável é muito problemática. A chave para uma definição operacional de sustentabilidade ecológica é a percepção de que não precisamos inventar comunidades humanas sustentáveis a partir do zero, mas podemos modelá-las de acordo com os ecossistemas da natureza, que são comunidades sustentáveis de plantas, animais e micro-organismos. Uma vez que a característica proeminente do lar terrestre é sua capacidade inerente para sustentar a vida, uma comunidade humana sustentável é planejada de tal maneira que seus modos de vida, negócios, economia, estruturas físicas e tecnologias não interferem na capacidade inerente da natureza para sustentar a vida. Comunidades sustentáveis desenvolvem seus padrões de vida ao longo do tempo em interação contínua com outros sistemas vivos, humanos ou e não humanos. Desse modo, a sustentabilidade não significa que as coisas não mudam. Pelo contrário, ela é um processo dinâmico de coevolução em vez de um estado estático. Isso é muito bom porque acaba sendo uma crítica a certas comunidades alternativas que tentam criar, né, um ambiente totalmente fictício, fora da realidade, né, e é muito comum isso. E a crítica é mais do Capra que minha, gente. Então, estou apenas interpretando o que ele vai dizendo em outras partes. Que no final da história tira do mundo, nega as coisas do mundo, cria uma comunidade lá em Alto Paraíso, que seja, só para dar um exemplo, e lá no meio de uma situação meio gratiluz, meio xamânica, uma mistureba, coisa até com ET, né, e tudo mais, acham que estão fazendo um mundo adequado. Enquanto que o resto do mundo está de fora desse processo. O que o Capra sugere é o oposto disso, que nós descobramos formas, né, venhamos a descobrir formas sustentáveis na sociedade que está em deterioração, na sociedade que deteriora o planeta, e não simplesmente se alijando dela para isso. Eu concordo muito, e isso para mim faz muito sentido. O que nós podemos fazer onde já estamos? Ali ele fala até numa alfabetização ecológica, inclusive em nível escolar, obviamente, né, que se ocorresse, ajudaria muito, desde o período infantil, que as pessoas entendessem o que elas podem fazer nesse sentido. Aí ele fala que a partir da compreensão dos ecossistemas a gente pode identificar alguns princípios básicos da ecologia e usar isso como diretriz para construir comunidades humanas sustentáveis. O primeiro desses princípios ele chama de interdependência. Então,
Todos os membros de uma comunidade ecológica estão interconectados em uma imensa e intricada rede de relações. Então, compreender a interdependência ecológica significa compreender relações. E quando a gente entende isso, percebe onde é que os desequilíbrios acontecem. Por que tantos ratos existem nas nossas grandes cidades? Por que tantas baratas? Há uma relação entre baratas e ratos? Sim, nossa sujeira, a forma como nós tratamos o ambiente dentro das cidades, a forma como descartamos erradamente alimentos. Aliás, muito alimento é jogado fora ainda bom. Isso atrai os ratos e as baratas, obviamente. E aí atrai doenças também. Só para vocês terem uma ideia do quanto isso é verdade, a questão da interdependência. Quando eu fiz a subida ao Pico Paraná, que fica lá no interior do Paraná, o pico montanha mais alta da região sul do Brasil, dos 3 estados, eu fiquei sabendo, junto com outros montanhistas, que os ratos e as cobras estavam chegando quase que ao topo da montanha, mas que isso não é comum. Mas por quê que as cobras estavam chegando no topo da montanha? Se é mais comum elas ficarem a uma certa altura, eles disseram pelo seguinte: quando muitos montanhistas sem consciência ecológica, sem percepção disso que nós estamos falando, sobem e deixam restos de comida, não descartam o lixo corretamente, isso vai atraindo os ratos para mais alto na montanha, atrás desses alimentos. Só que os ratos também são alimentos das cobras. E, portanto, as cobras vão atrás dos ratos e, então, aos poucos, tanto ratos quanto cobras vão se adaptando a maior altitude. Biologicamente, com o tempo, isso acaba acontecendo. Elas se adaptam a uma maior altitude. Isso é um exemplo de interdependência, a relação de uma coisa com a outra. Mas nós podemos tentar usar esse princípio a nosso favor também, fazer interferências positivas, como o Capra, ao longo do livro, vai dando, né? Usando aspectos que envolvem a energia solar, como um processo mais consciente, que não polui, por exemplo, já vai alterar bastante coisa. Ele diz que a energia solar é economicamente eficiente, presume custos de produção de energia mais adequados, né? Mas isso não é o caso da maioria das economias de mercado da atualidade, como ele disse. O livre mercado, né, tão ovacionado pelos neoliberais de plantão, não fornece aos consumidores informações adequadas, pois os custos sociais e ambientais de produção não são incluídos nos modelos econômicos atuais. Então, todo problema que causa não está incluído. Outra questão, outra característica para as comunidades sustentáveis, além da interdependência, é a parceria. Os intercâmbios cíclicos de energia e de recursos num ecossistema são sustentados por uma cooperação generalizada. E a gente, então, pode aproveitar isso também, né, gente? Com certeza. A parceria, ou tendência para se associar, para estabelecer vínculos, para viver um dentro do outro, né, e para cooperar, é um dos selos de qualidade da vida, indicando seu grau de excelência e de legitimidade. Nas palavras memoráveis de Margulis e Sagan, a vida não toma posse do globo pelo combate, mas pelo trabalho em rede. Isso é importantíssimo da gente considerar, né? Aqui notamos a tensão básica entre o desafio da sustentabilidade ecológica e a maneira pela qual nossas sociedades atuais são estruturadas, a tensão entre a economia e a ecologia. Aliás, a mesma tensão que se vê entre o que pode ser desmatado ou não na Amazônia, onde pode ter terra indígena ou não, né? Porque onde tem terra indígena há preservação, a gente sabe disso, não adianta se tentar negar esse fato, né? E existe aquela história entre desenvolvimento e meio ambiente. É a mesma lógica que ele está colocando aqui, esse velho embate, né? A economia, e aí os governos em geral, salvo uns, enfatiza a competição, a expansão e a dominação, por causa, inclusive, que os governos recebem, né, aquela obrigatoriedade de desenvolvimento da indústria nacional, da agricultura nacional, e aí quem sofre são os meio ambientes, né? Por exemplo, não há nenhum tipo de preocupação com o aumento populacional, com tentar diminuir esse aumento populacional para que a Terra não se torne inviável para essas pessoas. Qualquer coisa que se fale nesse sentido já entra uma turba de gente aí, que até diz que não, tem países como o Japão em que o nível de reprodução já diminuiu, está abaixo quase de 1, o que significa que vai reduzindo.
Que seja assim. Nós precisamos de menos gente no planeta também, mas não menos gente, os pobres morrendo de fome, os pobres sofrendo pelas guerras e as elites continuando, né, nos seus benefícios. Não é esse tipo de diminuição que eu quero. Com certeza não. É uma coisa consciente. Consciente. Então, a economia enfatiza a competição, e muita gente morre nessa competição. A expansão também, né, e a própria dominação, nem se fala. A ecologia enfatiza o quê? A cooperação, a conservação e a parceria. Esses são os pontos que têm que ser considerados. Vejam a diferença. É claro que vai dar um embate muito óbvio, né? Óbvio. Né? Então, existe, assim, mais dois princípios que a gente tem que considerar, que é o da flexibilidade e da diversidade. Então, a flexibilidade, a teia da vida, ela é uma rede flexível em constante estado de flutuação. Quanto maior for o número de variáveis que são mantidas flutuando, mais dinâmico será o sistema. Maior será a sua flexibilidade, maior a sua capacidade de se adaptar a condições em mudança. A diversidade de um ecossistema está estreitamente ligada à estrutura de rede do sistema. Por exemplo, um ecossistema diversificado é flexível, pois contém muitas espécies com funções ecológicas que se sobrepõem, e por isso uma delas é capaz de substituir parcialmente a outra. Quando uma determinada espécie é destruída por uma perturbação grave, de modo que um elo na rede é quebrado, uma comunidade diversificada será capaz de sobreviver e de se reorganizar, pois outros elos da rede podem pelo menos parcialmente desempenhar a função da espécie destruída. Em outras palavras, quanto mais complexa for a rede, mais rico será seu padrão de interconexões e mais flexível ela será. E uma vez que a complexidade da rede é uma consequência de sua biodiversidade, uma diversificada comunidade ecológica é flexível, ou seja, tem grande resiliência e grande poder de recuperação. Mas, né, já resumindo várias páginas do que ele diz depois, se nós continuarmos destruindo o planeta, diminui a diversidade e diminui a flexibilidade e aí sim a capacidade do ecossistema planetário de se recuperar, ou pelo menos a tempo de que a humanidade sobreviva nesse processo. Realmente, a Terra se recuperaria em um caos maior, mas nós não teríamos tempo de sobreviver esperando que ela recupere todo o sistema. Esse é o problema com os negacionistas, que dizem que a Terra sempre se recupera no final da história, quer dizer, podem destruir à vontade, não se dão conta. Será que daria tempo de nós sobrevivermos enquanto a Terra se recupera? Aí é que está. Quanto maior a diversidade, maior a flexibilidade, maiores as opções para a sobrevivência, inclusive nossa. Quanto menor, estamos realmente fadados à extinção. Esse é um ponto que ele vai colocando nas páginas seguintes e que eu acho perfeitamente por aí a coisa, né? Não tem o que se considerar fora disso. Então temos que considerar três primeiros princípios da ecologia, que são as redes, os fluxos e os ciclos. Tudo isso tem que ser respeitado, gente, completamente, senão não. E ele fala que essa alfabetização não deve ser só na escola, né, nos primeiros momentos da instrução, mas também no ensino superior, que é um outro ponto. Aí no capítulo 17 ele começa a ligar os pontos, tanto que ele se chama Ligando os Pontos, o pensamento sistêmico e o estado do mundo, ou seja, como ele está hoje, como é que fica, né? Esse é um grande desafio, né? Os problemas do mundo estão interconectados ou não? Óbvio que sim. Quando nos tornamos ecologicamente alfabetizados, quando entendemos os processos e padrões de relações que permitem aos ecossistemas sustentar a vida, também passamos a compreender as muitas maneiras pelas quais a nossa civilização humana, principalmente a partir da Revolução Industrial, tem ignorado esses padrões e processos ecológicos e interferido neles. E também compreendemos que essas interferências são as causas fundamentais de muitos dos problemas que atualmente impactam o nosso mundo. São de vários tipos, gente. Então passamos por uma espécie de crise de percepção hoje em dia, como ele dá a entender. Na verdade, há três tipos de crescimento que provocam sérios impactos em nosso ambiente natural e em nosso bem-estar. Quais são esses tipos de crescimento? Primeiro, o crescimento econômico.
Segundo, o crescimento corporativo. E terceiro, o crescimento populacional, que eu falei agora há pouco. Se nós não trabalharmos essas três coisas, é complicado. O crescimento populacional, na minha opinião, está muito conectado ao crescimento econômico, ou à necessidade, e o corporativo também. Então, acho que se nós trabalharmos um pouco o crescimento populacional da forma correta, ética, sustentável, obviamente, isso vai permitir mexer na questão econômica, porque enquanto a gente tem cada vez mais gente vivendo no mundo, qualquer plano econômico para tentar diminuir o uso dos recursos do planeta vai tender a fracassar, gente. Até que um dia a Terra não aguente mais, arrie os cambitos, como a gente diz no Rio Grande do Sul, né? Dê lá, levanta a bandeira de que eu não aguento mais, e aí muita gente perece por conta disso. Ou seja, se vai obrigar a redução populacional por catástrofe. E, obviamente, quem morre? Os pobres, os mais desassistidos. Novamente, a injustiça, né? Infelizmente, essa é a questão. Temos chance de resolver isso? Temos, mas não existe a boa vontade de um número crítico de pessoas, de uma massa crítica de pessoas, para que isso aconteça. A ilusão da viabilidade do crescimento ilimitado é mantida por economistas que se recusam a incluir os custos sociais e ambientais das atividades econômicas em suas teorias. Quem são esses economistas? Geralmente capitalistas, neoliberais, os negacionistas de todo tipo. É essa gente aí. Né? Essa gente aí que faz isso, que desconsidera toda essa questão. Né? O crescimento econômico e o crescimento corporativo são os objetivos que o capitalismo global, o sistema econômico que domina atualmente, persegue. Palavras do Capra, essas. Crescimento econômico e crescimento corporativo. É puro capitalismo, né? No centro da economia global, há uma rede de fluxos financeiros que foi planejada sem o respaldo de nenhum monitoramento ético. De fato, a desigualdade social e a exclusão social são características inerentes à globalização da economia, ampliando a lacuna entre os ricos e os pobres e aumentando a pobreza no mundo. Praticamente, com outras palavras, o que eu já disse antes, tá? Antecipando o que ele fala aqui, né? O rápido crescimento populacional reduz a área de colheitas disponível e os suprimentos de água por pessoa. Quer dizer, num dado momento vai levar o que eu falei, né? O planeta vai entrar em colapso e aí não tem o que se fazer, né? Então, se nós temos um crescimento ilimitado, né, e um planeta finito, o que tende a acontecer? Aí que está. Tem um esqueminha bem complexo que ele mostra aqui, que eu acho muito bonito, pega uma página inteira do trabalho, que é este aqui. Ó. Crescimento ilimitado, planeta finito. Começa lá, né, com várias opções, vai chegando às suas consequências. Desfecho potencial da civilização. Bom, o que quer dizer com isso aqui? Ele começa, né, o crescimento ilimitado, né, pensamento linear, materialismo e a ganância, que acha que tudo pode crescer de modo ilimitado, num planeta finito que é baseado em padrões não lineares, teia da vida e ciclos ecológicos. Então, um pensamento linear de crescimento ilimitado contra um planeta finito de padrões não lineares vai gerar uma desgraça, né, gente? Aí, no crescimento ilimitado temos o crescimento corporativo, combustíveis fósseis, pico do petróleo, mudanças climáticas, temperaturas crescentes, aumento dos preços dos alimentos, até, quem sabe, um dia, revoltas por falta de alimentos, caos nos mercados mundiais de grãos. Com mudanças climáticas vindo outras coisas, refugiados das mudanças climáticas, perda de segurança pessoal, terrorismo, conflito civil, desintegração da lei e da ordem, inanição, e assim vai indo. Crescimento populacional, por um lado, pobreza, esgotamento dos recursos, colapsos da pesca, né, na pesca industrial, extinção das espécies, impactos sobre os serviços do ecossistema, como purificação de água, polinização, olha a morte das abelhas, controle das enchentes, até o dilaceramento no tecido da teia da vida. E aí, nossa, já era. Não temos tempo para que a humanidade sobreviva a esse caos, gente. Não dá tempo. É essa que é a questão. Como é que fica? É isso que nós temos que pensar quando falamos em ecologia. Não como uma matéria exótica da escola, que talvez alguns não gostassem. Pelo contrário, ela é crucial
né? Então essa ilusão do crescimento perpétuo está acabando com o nosso planeta e conosco, com muitos seres humanos que são totalmente desprivilegiados. Em organismos vivos, ecossistemas e sociedades, o crescimento qualitativo inclui um aumento de complexidade, de sofisticação e maturidade. O crescimento quantitativo, ilimitado em um planeta finito, é claramente insustentável. Mas o crescimento econômico qualitativo pode ser sustentado se envolver um equilíbrio dinâmico entre crescimento, declínio e reciclagem. E se também incluir o crescimento interior do aprendizado e do amadurecimento. Aí é que está uma das opções que ele vai nos dando aqui, que eu acho super importante. Então ele faz críticas bem severas a esse modelo econômico que nós temos, né? E fala que nós temos que passar de uma atitude mais materialista a uma atitude mais de comunidade. E o Capra é comunista. Gente, é exatamente esse tipo de preconceito nas visões que está destruindo o planeta. Nós vimos isso nos últimos anos também aqui no Brasil. Esse tipo de preconceito, o fantasma do comunista que ninguém vê, né? Muito complicado. O novo capitalismo, que emergiu da revolução da tecnologia da informação durante as últimas 3 décadas, diz o Capra, ele é caracterizado por 3 características fundamentais. Suas atividades econômicas nucleares são globais. As principais fontes de produtividade e de competitividade são a geração de conhecimento e o processamento de informações. E ele está estruturado em grande parte em torno de redes de fluxos financeiros. Esse novo capitalismo global também é conhecido como a nova economia ou simplesmente como globalização. Por causa das redes globais de fluxos informacionais e financeiros, que formam seu próprio âmago, é especialmente interessante analisar a nova economia global a partir de uma perspectiva sistêmica. O quanto isso interfere. É o chão também daquela gente que não produz um pé de couve também, muitas vezes. Né? Assim como a Revolução Industrial deu origem à sociedade industrial, a nova revolução da tecnologia da informação está agora gerando uma sociedade informacional. Aliás, um dos temas mais pesquisados nesse momento no mundo, isso que ele já, nesses anos anteriores que ele escreveu esse livro, já antecipava. Né? Então, a relação entre isso transforma o mundo num cassino financeiro. E a questão aí é que se especula valores, se especula na bolsa, mas não se produz um pé de couve, um pé de alface, aí as coisas complicam, né, gente? Uma hora vão comer o quê? Bitcoins? É complicado, né? Então, o impacto social da globalização econômica é muito sério. Né? Um autor chamado Manuel Castells, numa trilogia sobre a Era da Informação, ele ressalta, em 96 isso, que é importante distinguir entre 2 tipos de mão de obra que a nossa humanidade pode usar. E o capitalismo se usa muito disso, né? Usa muito no poder econômico. Tem a chamada mão de obra genérica e a mão de obra autodidata. A mão de obra genérica não habilitada não é necessária para se ter acesso a informações e conhecimentos, além da capacidade de compreender e executar ordens. Na nova economia, massas de trabalhadores genéricos entram em vários empregos e saem deles para entrar em vários outros. Esses são os trabalhadores de mão de obra genérica. Eles podem ser substituídos em qualquer momento, tanto por máquinas, olha as inteligências artificiais aí, gente, né? Como por mão de obra genérica em outras partes do mundo, dependendo das flutuações que ocorram nas redes financeiras globais, inclusive como trabalho escravo, né, gente? Ganhando menos de um prato de comida por dia. Pois é. E não é só no Oriente, falar, na China não, no Brasil também tem isso, gente. Não pensem que é assim, não. Diferente dessa última, tem a chamada mão de obra autodidata. Tem capacidade para acessar níveis de educação superiores, para processar informações e para criar conhecimento. Em uma economia onde o processamento de informações, a inovação e a criação de conhecimento são as principais fontes de produtividade, esses trabalhadores autodidatas são altamente valorizados. Inclusive Elon Musk, né, valoriza muito essa gente lá. Empresas gostariam de manter relações de longo prazo, seguras, com seus trabalhadores essenciais, de modo a manter sua lealdade e se certificar
de que seu conhecimento tácito é transmitido por toda a organização. Como incentivos para permanecerem no emprego, são oferecidos a esses trabalhadores cada vez mais opções de participação acionária nos lucros da empresa, isso é, nos valores por elas criados, além de seus salários básicos. Esse fato solapou ainda mais a solidariedade da mão de obra que tradicionalmente unia a classe trabalhadora, porque dividiu entre a mão de obra genérica, né, e a mão de obra, digamos, autodidata. E elas já não se unem mais em sindicatos, não têm as mesmas propostas. Digamos que o primeiro grupo tende a ser mais à esquerda no Brasil e o segundo grupo tende a ser mais à direita. Tende, não quer dizer que todos são. E obviamente que vai dar problema. Isso vai dar problema. Tanto que, no caso da extrema-direita do Brasil, fica evidente isso, né? Que a extrema-direita tende a apoiar esse tipo de coisa, né? Apoiando entre os seus, que são então a mão de obra autodidata, né? Massacrando cada vez mais a mão de obra genérica, que tende a ser da esquerda, porque acredita que a esquerda pode corresponder às suas demandas. E aí aconteceu toda essa história do fantasma do comunismo e tudo mais, e aí de dizer que cada um tem que se colocar no seu lugar, até o Bolsonaro falou isso, e é uma forma bem elitista de exclusão. Aí dá, como diz o Capra logo depois, a desigualdade econômica, leva ao colapso da democracia, e assim o impacto ecológico, como nós vimos, por exemplo, na Amazônia, na morte dos Yanomami, fica evidente. O esgotamento dos recursos e a destruição do meio ambiente passa a ser uma coisa muito óbvia no final da história, né? E aí as coisas só vão piorando, gente. Em que nível que nós vamos chegar? Um outro mundo é possível? Quem sabe? Aí o capítulo 18 ele chama de soluções sistêmicas, mudando o jogo. Será que isso pode mudar ainda? Será que ainda tem tempo para mudar esse jogo, gente? Em sua maioria, instituições de pesquisa são comunidades de estudiosos e ativistas empenhados em uma grande variedade de projetos e campanhas. Entre esses, há 4 clusters que parecem pontos focais para as maiores e mais ativas entre essas coalizões de base popular. O primeiro desses clusters responde ao desafio de remodelar as regras governantes e as instituições da globalização. Ele está falando de think tanks, de órgãos de pesquisa, de ONGs e tudo mais, né? O segundo empenha-se nas tarefas de intensificar entre as pessoas a percepção da crise climática, sensibilizando-as para essa realidade, e de catalisar as lideranças para que desenvolvam planos de ação política apropriados aos problemas energéticos e climáticos. O terceiro cluster abrange as iniciativas de oposição aos alimentos geneticamente modificados e de promoção da agricultura sustentável, que eu sou totalmente a favor, gente. E quarto cluster é o ecoplanejamento, um esforço coordenado para replanejar nossas estruturas físicas, metrópoles e cidades, tecnologias e indústrias de modo a torná-las ecologicamente sustentáveis. Então, tem vários grupos aí, ele até dá uma lista de várias organizações que estão dentro dessas dimensões, se as pessoas quiserem aí acessar e tudo mais, né? Mas ele acha que a globalização precisa de uma remodelação, senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Precisamos realmente incluir isso desde a primeira série, como se diz, até o nível de universidades. Não tem outra coisa a se fazer. E ele fala, inclusive, que o problema do crescimento corporativo, que é cada vez maior, né, esse crescimento incessante, inflexível, ele está integrado no próprio projeto do sistema, né? Ou seja, é um problema sistêmico. É um problema sistêmico, né? É uma tendência de ação. Aliás, quando eu li o Capra, eu cheguei a uma conclusão nesse sentido. Aquilo que geralmente os teóricos da conspiração dizem, nós estamos sendo dominados por poucas famílias no mundo, aí falam dos Illuminati, pipipi, papapá. Eu digo que aquilo é uma percepção equivocada da visão sistêmica. Se a gente tende a ver as coisas que são sistêmicas de um modo não sistêmico, se cria esse tipo de teorias da conspiração. Quando a gente entende a visão sistêmica, a gente percebe que esses comportamentos corporativos
não precisam necessariamente estar mancomunados com um grande plano de dominação mundial, como esses teóricos da conspiração dizem. Não, basta apenas que eles estejam conectados sistemicamente, que seja uma tendência de comportamento. Isso gera uma atitude que é emergente e negativa para o planeta. Então nós não precisamos invocar Illuminatis para esse tipo de coisa, apenas entender a visão sistêmica. Olha, isso aí, quando eu percebi isso, foi um insight que, digo, felizmente eu estou livre de qualquer possibilidade de acreditar em teorias de conspiração, assim, porque a visão sistêmica me libertou disso. São as tendências, quando são grupos que estão agindo de um modo parecido, que acabam gerando uma espécie de efeito manada de todos irem mesmo para o mesmo lugar. Então, a forma como, por exemplo, os trabalhadores de mão de obra autodidata agem, né, se protegendo entre si, acaba sendo um problema porque eles atacam os trabalhadores genéricos, que são, né, mais domináveis, digamos assim, por terem menos conhecimento, e acaba gerando o que nós vimos até no Brasil, aqui, mas também nos Estados Unidos e em outros lugares. O que nós precisamos é de maior educação sistêmica para todos. Um pouco mais de ensinamentos éticos para esses grupos autodidatas e de educação mesmo em todos os níveis para os grupos genéricos. Assim nós podemos mais ou menos homogeneizar o comportamento humano para que todos tenham oportunidades. Não as mesmas oportunidades, mas de acordo com suas capacidades, sem que ninguém saia prejudicado. Mas isso o capitalismo não abdica, né, gente? Infelizmente ele não abdica. Jamais ele vai fazer o que o Capra chama de um replanejamento da propriedade, porque essa é uma das bases do capitalismo, né? Mas ele diz que as novas formas de propriedade vão além do capitalismo, que é a propriedade privada, e além do socialismo, que é a propriedade estatal. Inclui uma opção radicalmente nova de propriedade privada para o bem comum. Seria uma espécie de terceira via da propriedade privada. Essa expressão é ruim, né, gente? Terceira via. Mas ele dá a entender que no capitalismo a propriedade é privada, no socialismo a propriedade estatal, e Marjorie Kelly, na verdade, que é quem propõe isso, propõe a opção da nova propriedade privada para o bem comum. Isso é interessante, né? Então todos poderiam usar essa propriedade. Isso é bem interessante mesmo. Na realidade, o que se deve buscar é ir da maximização dos lucros para a sustentação da vida. E dar mais importância à questão das mudanças climáticas, que nós estamos vendo a cada ano piorando a situação. E ainda temos um problema sério, que é o da energia nuclear, gente. E aí ele apresenta, baseado em alguns autores aqui, o que seriam 7 verdades inconvenientes sobre a energia nuclear. Para que a gente repense não só o perigo dela do ponto de vista militar, né, bélico, mas em outros, por exemplo, quando acontecem acidentes como Fukushima, né, Chernobyl, esse tipo de coisa. Então, quais são as 7 verdades inconvenientes sobre a energia nuclear? Primeira, a energia nuclear gera quantidades significativas de gases do efeito estufa e de poluentes. Para quem não sabia, está aí. Quando todo o ciclo do combustível é levado em consideração, uma usina nuclear emite 27% da quantidade total de CO2 emitida por uma usina elétrica que funciona à base de carvão. Daqui a somente 1 ou 2 décadas, essas usinas produzirão tantas emissões quanto as fontes convencionais de energia, quando as concentrações de minério de urânio disponíveis diminuírem e a extração e o refinamento do urânio se tornarem cada vez mais difíceis. 2. As reservas mundiais de urânio são finitas. Se a demanda total de eletricidade pelo mundo fosse atendida atualmente pela energia nuclear, todo o urânio acessível duraria menos de 9 anos. Olha só, gente. 3. Se a energia nuclear fosse realmente substituir os combustíveis fósseis, isso exigiria a construção de um reator nuclear por semana durante os próximos 50 anos. Considerando o período de 8 a 10 anos necessário para a construção de um novo reator, tal empreendimento simplesmente não é viável. Ou seja, só acaba sendo viável como arma nuclear mesmo, para outras coisas não tem. 4. A indústria nuclear nunca assumiu a responsabilidade pelas quantidades maciças de resíduos radioativos letais que ela produz continuamente. Apesar do consenso global sobre a conveniência do armazenamento em sítios geológicos, nenhuma nação no mundo ainda abriu um tal sítio. 5. Historicamente, bem como tecnicamente,
A energia nuclear e as armas nucleares estão inextricavelmente ligadas, que é o que eu falei há pouco. As usinas nucleares são essencialmente fábricas de bombas, perpetuando sérias preocupações sobre a proliferação de armas nucleares e do terrorismo nuclear. Al Gore declarou: durante os 8 anos em que trabalhei na Casa Branca, cada problema de proliferação de armas nucleares que enfrentamos estava ligado a um problema de reator nuclear. 6. As novas gerações de reatores não estão apenas décadas atrasadas, mas também apresentam todos os problemas econômicos, ambientais, de segurança e de proliferação inerentes à energia nuclear. Risco incrível para a humanidade, né, gente? E sétima verdade inconveniente, a energia nuclear requer infusões maciças de subsídios do governo, isso é, dos contribuintes, nosso dinheiro, né? Contando com as universidades e com a indústria de armamentos para sua pesquisa e desenvolvimento, e é considerada demasiadamente arriscada para os investidores privados. De acordo com o The Economist de 1998, nenhuma usina nuclear, em qualquer lugar do mundo, faz sentido comercial. Não dá lucro, não dá dinheiro. Fora a questão dos problemas que são essenciais também do consumo material excessivo, do desperdício, que são também inerentes a essa ideologia do crescimento perpétuo, que é uma grande falácia, né, gente? Uma falácia total. Total. A erradicação da pobreza e a estabilização da população são coisas que o Capra, como eu, né, consideram importantes no processo aqui. Então ele deixa bem claro, né? Os programas a serem financiados, que poderiam ser, né, a partir daí, incluem a educação primária universal. Todo mundo ter essa educação. A erradicação do analfabetismo adulto, já existente. Programas de merenda escolar, uma das maneiras mais eficazes de manter as crianças na escola. Serviços básicos de assistência à saúde universal, assistência às mulheres grávidas e a crianças em idade pré-escolar. E saúde reprodutiva e planejamento familiar. Então, isso são coisas importantíssimas para a gente também reduzir, né, a população da Terra de um modo sustentável, sem que ninguém seja atacado por isso. O problema é que sempre tem os conservadores que vêm aí dizer não, então vocês vão fazer abortos, vão usar sistemas contraceptivos ou outros. Ah, mas a vida é sagrada segundo Deus. Mas é engraçado que talvez para o Deus deles a vida só é sagrada enquanto não nasceu, porque depois que nasceu é bandido bom é bandido morto, filhinho lá do outro porque é negro é pivetinho, tem que matar mesmo, esse tipo de coisa, né, gente? Então é muita hipocrisia no meio disso aí e, digamos, é um sistema que se retroalimenta na desgraça e que precisa daquela mão de obra genérica para fazer as suas grandes fortunas, que é outro problema que nós temos, né? Muito sério. Então ele vai dando várias dicas nesse sentido ao longo do livro, falando da biotecnologia na agricultura, riscos da engenharia genética dependendo da situação, né? Tanto que ele fala aqui num dado momento do livro, o uso de vetores para inserir genes do organismo doador no organismo receptor é uma das principais razões pelas quais o processo de engenharia genética é inerentemente perigoso, ou seja, se for feito com má intenção. Né? Para superar várias barreiras naturais, os geneticistas construíram uma ampla variedade de agressivos vetores infecciosos que podem facilmente se recombinar com vírus existentes, né, já existentes na natureza, causadores de doenças para gerar novas linhagens virulentas. Em seu livro surpreendente e esclarecedor, Engenharia Genética, Sonho ou Pesadelo, da geneticista Ma Wan-Wo, em 1998, especulou que a emergência de uma multidão de novos vírus e de resistências a antibióticos ao longo das últimas décadas, ela falando isso em 98, pode muito bem estar relacionada com a comercialização em grande escala da engenharia genética durante o mesmo período. E aí os riscos são muito grandes. Bom, tanto que há muitas especulações sobre vários tipos de doenças e coisas ligadas a vírus por aí, se não seriam, né, causados por esse tipo de coisa aí que escapou. Até hoje se fala nisso, né? É um risco? É um risco. Nós não temos como provar, né? Mas é um risco. Né? Outra é a questão da fome no mundo. Ele deixa bem claro uma coisa bem óbvia. As causas essenciais da fome no mundo não estão relacionadas com a produção de alimentos. Isso eu já falei várias vezes aqui. Elas são a pobreza,
a desigualdade e a falta de acesso aos alimentos e à terra. Na verdade, no terceiro mundo, 78% de todas as crianças desnutridas com menos de 5 anos vivem em países com excedentes de alimentos. As pessoas passam fome porque os meios para produzir e distribuir alimentos são controlados pelos ricos e poderosos. A fome mundial não é um problema técnico, é um problema político, além de um problema ético muito sério, né, gente? Infelizmente é a grande realidade. Infelizmente. E assim vai, né? Ele vai terminando o livro colocando essas dicas, né? Falando um pouco sobre a agricultura, a arquitetura verde, que é uma coisa importante também. Eu particularmente gosto muito de morar em lugares assim, né? Verdes e tudo mais. E assim já tem um resuminho dessa parte ecológica do livro, mesmo assim durou 1 hora, né? E aí, eu não posso deixar de falar agora da questão mais perguntada quando se fala em algo sistêmico para as pessoas, que é pensamento sistêmico, que é tudo isso que nós apresentamos até aqui, nesses 3 episódios. Tem alguma conexão com constelação familiar, gente? Pois é. Eu vou ler um artigo e vou interpretar um pouco para vocês que fala sobre isso, e ele cita muito esse livro aqui. Pensamento Sistêmico, o novo paradigma da ciência, Maria José Esteves de Vasconcelos, um livro muito bom sobre o pensamento sistêmico científico, gente, não tem nada a ver com constelação familiar. Esse livro aqui é um pouco complexo até para fazer um vídeo específico, embora trechos dele eu já usei em episódios anteriores da playlist Ciência Espiritual, né? Mas ele é complexo, mas muito bom, eu recomendo esse livro aqui também, né? Pensamento Sistêmico, o novo paradigma da ciência, Maria José Esteves de Vasconcelos, é Papiros, a editora. Editora Papiros. Eu não sei se ainda ele está disponível, espero que sim. Porque a primeira edição dele foi 2002, teve uma 11ª edição em 2018, que foi a que eu adquiri. Então, com 18 edições, 11 edições até aqui, acredito que a obra ainda está disponível, né, gente? Bom, mas o texto em si, que inclusive está linkado na descrição do nosso vídeo aí para vocês, é um texto chamado A Constelação Familiar é Sistêmica? Que é a grande pergunta também, né? Tem a ver com isso que eu apresentei nesses 3 episódios aqui como pensamento sistêmico? É um texto que está lá em pepsic.bvsalud.org, que é um site de psicologia, de textos sobre psicologia. E as autoras, né, são Sueli Marino e Rosa Maria S. Macedo. A Sueli Marino é da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E as duas, na verdade, são, né, da Universidade da PUC de São Paulo. Tanto a Sueli Marino quanto a Rosa Maria Macedo. Bom, já no resumo, elas dizem o seguinte nesse texto. A constelação familiar de Bert Hellinger é ensinada como uma prática sistêmica empregada em contextos terapêuticos e organizacionais e como uma especialidade do direito sistêmico no judiciário. Ok? Bom, o objetivo desse artigo é analisar e compreender os principais pressupostos teóricos da constelação familiar, comparando-os com os do pensamento sistêmico novo paradigmático, a fim de ratificar ou apontar as divergências entre eles. A análise efetuada nos levou a concluir que a constelação familiar não pode ser considerada uma prática sistêmica, mas sim uma técnica baseada nos princípios epistemológicos da ciência moderna. Olha só a situação, gente. Existe, então, um pensamento sistêmico, gente, que não tem a ver e não depende de constelação familiar, que é chamado, então, pela autora desse livro que eu mostrei aqui, a Maria José de Esteves de Vasconcelos, chamado Pensamento Sistêmico Novo Paradigmático, que é o nome que a autora dá. Existe também direito sistêmico, mas não é necessariamente relacionado à constelação familiar. A constelação familiar se tornou uma especialidade dentro do direito sistêmico no judiciário. O conceito de direito sistêmico anterior à constelação familiar está conectado ao pensamento sistêmico, não à constelação familiar. Eu já estou dando uns spoilers aqui para simplificar, para vocês não confundirem, né? Bom, e as autoras procuram explicar o que seria a constelação familiar, para quem não conhece, né? Mas não é muito claro como elas dizem que realmente a constelação familiar seja uma prática sistêmica, né? Segundo
o dicionário Wise, a palavra constelação na língua portuguesa pode ter o significado de um grupo de estrelas próximas, de um grupo de pessoas brilhantes, ou ainda um conjunto de elementos que formam um todo coerente ligado por algo comum. A primeira utilização registrada do termo na literatura científica em língua portuguesa é de Antônio Tesques no artigo Constelação Familiar e Esquizofrenia, de 1987. Bom, mas aí não tem a ver com a história que nós queremos colocar. A apropriação do termo, conforme utilizado contemporaneamente no Brasil, deriva da produção de Bert Hellinger, em 1998. Em abril de 2001, esse terapeuta alemão ministrou um workshop em São Paulo intitulado O Amor que Cura e o Amor que Adoece, no qual apresentou sua técnica Constelação Familiar, 2001. Esse evento tinha o objetivo de divulgar o primeiro curso de formação em constelações familiares no Brasil. O histórico da vida de Hellinger retrata as influências religiosas assim, em seu trabalho. Quando criança, recebeu de seus pais uma educação cristã que o tornou imune às ideias do nazismo. Essa educação primária reverberou anos depois com sua formação em filosofia e teologia. Foi por conta dela que exerceu o sacerdócio durante 20 anos, com destacada experiência como missionário entre os Zulus. Zulus são uma comunidade, uma etnia dentro da África. Posteriormente, abandonou o sacerdócio para se casar e iniciou sua carreira como terapeuta, incluindo em seus estudos outras influências, como a psicanálise, a Gestalt, a análise transacional e a terapia familiar. Da terapia familiar vem a constelação familiar, gente. Todas essas referências foram fundamentais para a elaboração de sua prática, mas a influência religiosa em seu trabalho talvez ainda seja mais evidente, como é possível identificar nos trechos a seguir. Ela escolheu 3 trechos aqui, elas escolheram, as 2 autoras, que indicam isso. Vamos ver. Todas são trechos, 2 de 98 e 1 de 2010. Graças à expressão sexual do amor, homens e mulheres deixam pais e mães para se tornar, como diz a Bíblia, uma só carne. O papel crucial que a sexualidade desempenha na união dos casais evidencia o primado da carne sobre o espírito, bem como a sabedoria da carne. Um trecho evidentemente bíblico, gente? E meio que corroborando uma noção bíblica como se ela fosse a verdade. Outro trecho. Se lembramos nossas experiências como membros da família ampliada, poderemos nos ligar ao destino ou ao mistério além do mundo da mesma forma que nos ligamos aos membros de nossa família, como se fôssemos irmãos de sangue na companhia dos santos. Não precisa nem de interpretação esse trecho. E o terceiro trecho. Aqui, o nível da filosofia e da psicoterapia é substituído por um outro mais amplo. Nele nos experimentamos como entregues a um todo maior que temos de reconhecer como último e abrangente. Esse nível poderia chamar-se religioso ou espiritual. Não é a mesma coisa, gente. Não é uma coisa ou outra. Religioso não é igual ao espiritual e, portanto, não pode ser dito uma coisa ou outra. São 2 ambientes diferentes. Mas continua Hellinger. Mesmo nele, contudo, mantenho a postura fenomenológica, livre de intenções, de medo e pressuposições, apenas presente ao que se manifesta. Esse último trecho ainda pode ser um alento de que ele diz que, ainda que ele possa ter reconhecido um nível religioso ou até um nível espiritual, ele se mantém fenomenologicamente só observando. É uma forma de tentar se distanciar até da acusação de ser um religioso ou de incluir ideias religiosas, inclusive bíblicas ou cristãs, mais especificamente, dentro da constelação familiar, o que, digamos, contamina o aspecto terapêutico da técnica, transforma numa pseudociência, como tem sido considerado. Nem só o fato de ser inspirado em psicanálise, por um lado, mas a psicanálise também tem tentado se reinventar ultimamente nesse sentido. Bom, aí voltam as autoras. Com relação ao uso do termo constelação familiar, é importante frisar que a tradução em alemão, Familienstellen, é colocar a família. Familienstellen. Ela é ensinada como uma técnica sistêmica fenomenológica e tem como foco a solução de conflitos. E por que é fenomenológica? Porque ele observa o que acontece. Ele não tenta interpretar de um modo doutrinário ou dogmático o que acontece. Bom, nesse caso, só isso já mostra que o uso da técnica dentro das terapias se torna um pouco problemático, porque ela é fenomenológica, ela não tem padrões, digamos, muito protocolares. Isso, na mão de pessoas despreparadas, pode ser um caos, gente. Um caos. E essa é a minha principal crítica
a constelação familiar, inclusive usada no judiciário, não é nem tanto em si as proposições, mas o fato de ela ser fenomenológica, por um lado, se o fato de ela ser fenomenológica impede que o Hellinger seja considerado meramente um religioso dentro da prática, ao mesmo tempo deixa ela tão aberta que fica difícil dizer quem poderia se tornar mestre nela e, portanto, tratar outras pessoas a partir dela. Eu já vi umas coisas, pessoalmente falando, sendo feitas em eventos que tinha práticas de constelação familiar que eram incrivelmente amadores, de deixar qualquer um de cabelo em pé. Pessoas que não tinham nenhum conhecimento de psicologia, de emoções, de natureza humana, tentando tirar da cachola qual seria o significado daquele comportamento numa família. Então, isso eu acho muito perigoso, isso. Muito perigoso. Então, na formação de consteladores, que é o terapeuta que trabalha com a técnica, busca-se que esses estejam conectados com o que se denomina como movimento do espírito, um campo de sabedoria que nos orienta na vida. É uma forma fenomenológica de criar um aspecto divino ali. Mas aí tem um outro trecho do Hellinger que ela cita, que é o seguinte, sobre isso. O movimento do espírito, tal como vivenciamos em nossas viagens interiores, é um movimento que se dedica a todas as coisas tais como são. Ele não seria imaginável de outro modo. Se tudo que se move é movido por esse espírito, como pode existir algo fora desse movimento ou que não seja querido por ele? Isso é incrivelmente bíblico, gente. Portanto, quando este movimento nos envolve, ele nos toma consigo nesse movimento de concordância com todas as coisas, tais como elas são, exatamente como são. Por conseguinte, quando excluímos algo em nós ou em outros, ou quando nos excluímos ou excluímos outros do amor, perdemos a conexão com esse movimento de amor ao espírito. Veja só, o que eu diria que é mais problemático na técnica do Hellinger nem é tanto essa visão sistêmica da coisa, que aparece misturada aqui, mas exatamente essa mistura de aspectos religiosos, que dão a entender qual é a forma desse amor ser feito. A história do pai e da mãe, a função do pai e da mãe, do marido, da esposa. Isso é eivado, cheio de uma visão cristã. E isso já mostra um enviesamento de natureza religiosa problemático. Se fosse enviesado com uma visão judaica, budista, hinduísta, também seria problemático, porque não é ciência. Para ser uma terapia, subentende-se que ela não é religião, ela tem mais a ver com a ciência do que com a religião. E nesse caso é pseudociência, dessa forma. Segundo Hellinger, existe uma alma familiar que une todas as pessoas da família, independentemente de estarem vivas ou mortas. Pois é, na verdade, o próprio criador da teoria dos campos morfogenéticos, Rupert Sheldrake, não fala em alma. Como é pensamento sistêmico, se pode acreditar num sistema, um conjunto que é uma família, ele gera aspectos sistêmicos. Mas isso não significa que há uma alma, num sentido até cristão, que as pessoas vão acabar entendendo alguma coisa nesse sentido. Não, é uma característica emergente. Nós nem podemos dizer que essa característica emergente é correta. Aí é que está, quando ele diz que tem que ser assim, a mulher segue o marido e não sei o que mais, isso é a forma como ele vê como alguém que foi católico, ou não deixou de ser cristão, acredita até morrer. Então isso é um enviesamento bastante problemático, gente. Mas ele diz o seguinte no seu livro Viagens Interiores, que é um outro texto que ela cita, que é o seguinte: a alma também nos une a outras pessoas. Em primeiro lugar, ela nos une à nossa família, nossos pais, irmãos e antepassados. Ela nos une a eles como se tivéssemos uma alma comum, uma alma maior. Nossa alma pessoal atua em função dessa alma maior, que por sua vez atua na alma que vivenciamos como pessoal. Bom, aqui foi invocada a alma individual quando ele disse nossa alma comum. Se tivesse, nossa alma pessoal atua em função dessa alma maior. Então invocou o princípio de alma, que é um princípio religioso, não é um princípio científico, e tem que ficar no campo da crença. Usar isso numa terapia, sem que seja especificado o que é o campo da crença, o que é o campo fenomenológico, o que é o campo realmente terapêutico, é problemático. As pessoas que se formam nessas coisas por aí não têm essa capacidade, porque não recebem esse treinamento, teriam capacidade se recebessem, obviamente, e as pessoas que são tratadas, eu fico bastante preocupado com os resultados. E os que eu já fiquei sabendo são preocupantes sim. Sem contar os que misturam com outras coisas ainda. Aí voltam as autoras. Para a constelação familiar, todos da família são influenciados pelo que nomeia de as ordens do amor, que são, então, pertencimento, ordem e equilíbrio.
O pressuposto da ordem indica que os primeiros a chegarem numa família têm preferência perante os outros. Os mais velhos em relação aos mais jovens, a primeira esposa, os filhos do primeiro casamento e assim sucessivamente. Pois é, gente. Pois é. Mas aí tem vários aspectos cristãos que novamente se percebem aqui. Prevalência, preferência, eu acho muito problemático esse elemento aqui. Nem sempre funciona dessa forma. Às vezes parece que essa prevalência tem que ser meio que radical para que se resolva, que ocorra tal cura sistêmica. Acho muito complicado isso. Eu digo para vocês, eu estudei todos os livros do Hellinger que eu pude, conheço muitos consteladores e consteladoras, converso, participei e concordo com esse artigo nessas críticas que são feitas aqui, depois de muito tempo. O pressuposto do pertencimento compreende que todos têm o direito de pertencer à família, estejam vivos ou não. Tudo bem, aqui ainda posso aceitar, né? Todos têm direito a pertencer, mas ainda assim existem as suas exceções. O equilíbrio é outro princípio importante que sugere que o sistema familiar impulsionará as pessoas a agirem de maneira tal para reequilibrar o sistema diante de qualquer ameaça ou problema. Mas aí, gente, nós vamos imaginar que o sistema tem que ficar estático, ele não muda? Sim, claro que muda. Essa que é a questão, isso faz parte da evolução. Eu diria que esse princípio da forma como ele é entendido por muitos consteladores é quase uma negação do darwinismo, da evolução biológica, porque, me desculpem, mas o pensamento sistêmico de Sheldrake, que é a dos campos morfogenéticos, que é invocado pelos consteladores como parte dessa teoria aqui, ele não é um antidarwinista. Ele só equilibra as questões do darwinismo, dizendo que as causas também têm que ser consideradas sistêmicas. Mas ele não é um antidarwinista e nem diz que as coisas ficam rígidas. Pelo contrário, elas mudam o tempo todo. Até o Buda ensinou isso, que as coisas mudam o tempo todo. Os taoístas ensinam isso e a própria neurociência atualmente, né? A própria física ensina que as energias mudam o tempo todo e se interpõem, se interagem o tempo todo. Então, voltam às autoras. Os problemas vividos por uma pessoa, segundo a constelação familiar, são denominados como emaranhados. Eles usam aí uma espécie de conexão com emaranhamento quântico, entanglement, né? E indicam existir alguma interferência nas ordens do amor, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Esses emaranhados têm relação com algum tipo de exclusão, injustiça, luto, doença grave, rompimento de vínculos, adoção, suicídio e até brigas por herança. Adoção, sim. Não era bem visto pelo Roberto Hellinger a adoção, que é um ponto bem preocupante aqui. E às vezes até sobre a sexualidade das pessoas dá a entender porque houve uma exclusão, alguma coisa, um determinado filho homossexual. Não tem a ver com isso, gente. Não é isso que a neurociência nos ensina. São possibilidades. Eu até concordo com Freud nisso, de que todo ser humano é bissexual por natureza, e por causa dessa capacidade, as pessoas podem flutuar em questões de orientação sexual e de tudo, né? Então acho que não aceito nem a teoria da adoção do Bert Hellinger e nem a teoria da homossexualidade dele. E muitos consteladores que nem se consideram hellingerianos mais já romperam com essas noções também. Então eu nem vou entrar nesses méritos dos consteladores que não são hellingerianos. Talvez dê para a gente falar nisso num outro momento, né? Mas estamos falando aqui dos consteladores hellingerianos, para vocês não confundirem as estações. Bom, o papel do constelador será identificar o emaranhado e restabelecer no sistema familiar do constelante, que é a pessoa que expõe seu problema no grupo de constelação, o fluir das ordens do amor. As pessoas do grupo que estão assistindo ao trabalho serão convidadas pelo próprio constelador ou pelo constelante para atuarem como representantes do sistema familiar e a dramatizarem situações onde foi percebido o problema. O constelador, então, com base nessa percepção relacionada com algum aspecto dos emaranhados, dirige a representação e direciona as falas dos atores com frases específicas pré-determinadas como: querida mãe, ou papai, mãezinha, paizinho, sei lá, por favor, me olhe com carinho, eu te reconheço, você sempre terá um lugar no meu coração, eu te reverencio, e faz intervenções a partir do que percebe desse campo de sabedoria ou movimento do espírito. Parece uma coisa muito artificial muitas vezes. Eu acho que isso aqui me lembra muito a história do gratidão, que a pessoa tem gratidão, coisa nenhuma, né? Que no final da história, se não houve um processo interno, isso não vai ter nenhum resultado, gente.
Na constelação familiar, trabalha-se não só com a geração atual do constelante ou constelado, que é o cliente, mas com várias gerações passadas, independente do conhecimento da história ou convivência com elas. As informações necessárias surgem durante o trabalho a partir da percepção do constelador, conectado com o movimento do espírito e dos representantes que agem, sentem e pensam, exclusivamente influenciados pela alma familiar da pessoa que será trabalhada. Então, em relação aos papéis de gênero, outro ponto que o Hellinger é muito atacado, a constelação familiar delimita o que é melhor para o sistema familiar. Nas palavras de Hellinger, tem um trecho aqui, em que ele diz o seguinte: o amor é em geral bem servido quando a esposa segue o marido no seu linguajar, na sua família e cultura, e quando aceita que seus filhos o sigam também. O amor é em geral bem servido. Isso aqui é muito bíblico, gente. Essa concessão torna-se natural e boa para as mulheres se seus maridos governam no interesse do bem-estar da família e compreendem a misteriosa lei sistêmica de que o masculino serve o feminino. Incrivelmente bíblico, incrivelmente normatizador, de certa maneira. Além da hierarquia estabelecida pelo tempo e pela importância, a divisão de funções também desempenha um papel na escolha do parceiro que irá liderar. Embora isso em muitos países esteja mudando, também que ele reconhece isso, as famílias com as quais trabalhamos em geral funcionam melhor quando a mulher assume a responsabilidade principal pelo bem-estar interno da família e o homem se encarrega de sua segurança no mundo exterior, sendo seguido aonde quer que vá. Isso é incrivelmente arcaico, gente. É muito arcaico. Isso é medieval. Me desculpem os consteladores, os fãs da constelação familiar que não concordam com isso, mas, por favor, isso é medieval. Aí voltam as autoras. Por ser uma técnica cuja aplicação pode ser individual ou grupal, as especificações da prática variam. Nas sessões individuais, o constelador trabalha com bonecos ou almofadas, e esses objetos personificam movimentos e diálogos que reproduzem a dinâmica relacional da família. Todo esse processo é conduzido pelo constelador, que assume os diálogos de acordo com sua percepção sobre a história da família do constelante ou constelado. Gente, veja que tem aspectos moralizantes claros aqui. Nenhum dos 3 episódios anteriores, aí mais, né, os 2 episódios anteriores e mais esse aqui, falando da visão sistêmica segundo o Capra e o Luigi, em nenhum momento vocês viram eles falando conceitos moralizantes. Se vocês observarem, são conceitos éticos, não moralizantes. Em nenhum momento o Capra fala qual é a melhor forma do ser humano viver, se é a mulher seguindo o marido, indo caladinho atrás do marido praticamente, esse tipo de coisa que aparece lá nos textos paulinos do Novo Testamento, né? Que é, pelo jeito, a inspiração de Hellinger aqui. Não. Então, complicado, né, gente? Até vou passar por cima de algumas coisas do pensamento sistêmico aqui, da constelação, porque muita gente já conhece, né, como funciona. Então, a constelação familiar é considerada e é ensinada como prática sistêmica. No entanto, fica a pergunta: o que se entende ao afirmar que ela é sistêmica? O autor não esclarece teoricamente o que chama de sistêmico, uma vez que sua técnica se dedica mais à prática do que à teoria. Esse é um ponto. No entanto, refere-se à família como um sistema que integra os antepassados, seus descendentes e os que estão por vir. Nesse sentido, podemos compreender que sistêmico nessa técnica é o que se vincula a acontecimentos da história familiar, desde os antepassados, que reproduzem padrões de comportamento, exclusões e conflitos familiares vivenciados na problemática do cliente hoje. Então, em virtude de sua ênfase nas práticas, a técnica tem se expandido e alcançado diferentes linhas de atuação. Então, até no SUS, né, gente? Então, nas aplicações contemporâneas, né, ela fala da aplicação da constelação no SUS, lê até a portaria, nesse sentido, que é de 2018. Então, interessante o que diz a portaria. Uma parte da portaria 702, né, de 2018, diz o seguinte. Lá no SUS, gente, né, dos PNPIC-1, né, o programa, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde. Diz assim o texto lá da portaria. Desenvolvida nos anos 80 pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, que defende a existência de um inconsciente familiar, além do inconsciente individual e do inconsciente coletivo, atuando em cada membro de uma família,
Isso foi considerado científico, pelo jeito, pelo Ministério da Saúde aqui, né? Hellinger denomina ordens do amor as leis básicas do relacionamento humano, a do pertencimento ou vínculo, a da ordem de chegada ou hierarquia e a do equilíbrio, que atuam ao mesmo tempo onde houver pessoas convivendo. Segundo Hellinger, as ações realizadas em consonância com essas leis favorecem que a vida flua de modo equilibrado e harmônico. Quando transgredidas, ocasionam perda da saúde, da vitalidade, de realização dos bons relacionamentos, com decorrente fracasso nos objetivos de vida. A constelação familiar é uma abordagem capaz de mostrar com simplicidade, profundidade e praticidade onde está a raiz, a origem de um distúrbio de relacionamento psicológico, psiquiátrico, financeiro e físico. Psiquiátrico, olha o perigo aqui. Levando o indivíduo a um outro nível de consciência em relação ao problema e mostrando uma solução prática e amorosa de pertencimento, respeito e equilíbrio. A constelação familiar é indicada para todas as idades, olha o perigo, classes sociais e sem qualquer vínculo ou abordagem religiosa, podendo ser indicada para qualquer pessoa doente, em qualquer nível e qualquer idade, como por exemplo, bebês doentes são constelados através dos pais. Gente, pseudociência pura. E quando eu li distúrbio psiquiátrico também é muito complicado. Vamos tratar o quê? Esquizofrenia com constelação familiar? Isso é um absurdo de pseudociência. E irresponsabilidade. Bom, esse documento apresenta então um breve histórico, né, da constelação, sua aplicação, afirma a inexistência de qualquer vínculo ou abordagem religiosa e faz uso da palavra inconsciente substituindo a palavra alma, o que nos faz questionar se essa substituição seria uma estratégia literária para tentar dissimular a influência da formação religiosa do próprio Bert Hellinger ou uma tentativa de passar maior veracidade à prática. Pois é, né? Então, como a gente viu, a constelação familiar não só tem influência de formação religiosa do autor, como reproduz em sua prática preceitos da religião cristã. Então, na portaria 702, promete-se identificar a raiz de qualquer problema emocional, físico, de distúrbio relacional, psiquiátrico, psicológico ou financeiro. Gente, que mistureba. O que poderia levar à negligência no atendimento da saúde do cidadão, induzindo a interrupção de tratamento médico. Pois é. Então, aí, diante disso, surgem uns questionamentos. Por exemplo, os profissionais que trabalham com a constelação familiar receberão supervisão e orientação teórica para lidarem com a realidade multiversa das pessoas atendidas pelo SUS? Como o Ministério da Saúde avalia que essa técnica garantirá a prevenção de doenças se é a primeira vez que ela é aplicada nesse contexto? Se técnicas previnem também podem provocar enfermidades dependendo do procedimento, de como se pratica e do caso. Então, além do SUS, o Conselho Nacional de Justiça divulga em seu site vários fóruns no Brasil que utilizam a constelação familiar como técnica para promover acordos judiciais. O uso é justificado pela Resolução 125/2010 do CNJ. No entanto, até a presente data não encontramos nenhuma menção específica à constelação familiar, o que nos faz refletir sobre a possibilidade de que sua utilização ocorra pela analogia ao foco solução de conflitos, como a prática é apresentada. Então aí tem essa questão também, né? Não chega a especificar, mas nesse caso aí a questão, o sistema judiciário não estaria impondo uma técnica que tem influência religiosa cristã em detrimento das outras crenças religiosas, por exemplo? Então, se é possível usar uma técnica que tem influência religiosa cristã, por que não botar um lama budista tentando orientar as pessoas lá num processo judicial? Ou um pai de santo, um pastor evangélico que seja. Sendo o Brasil um país laico, sua Constituição garante essa liberdade de escolha? O Estado, por meio do sistema judiciário, pode interferir na privacidade de seus cidadãos em prol da redução de processos jurídicos, promovendo acordos influenciados pela posição de poder dos juízes que aplicam a técnica? Pois é, eu sou contra, gente. O sistema judiciário, quando incentiva juízes a atuarem no fórum como consteladores e representantes da lei, pode assegurar que os cidadãos terão livre-arbítrio para decidirem se desejam ou não fazer acordo? E os cidadãos podem se assegurar que seus direitos foram preservados? Os fóruns do Brasil não estariam se transformando em espaços colonizadores de uma suposta religião correta? Bingo! Perfeito, é isso aí. Os fóruns de juízes consteladores não estariam se transformando em palcos de desigualdade de gênero entre homens e mulheres, na medida em que a técnica acredita que a mulher deve seguir os passos do homem e que possui um papel específico de guardiã do bem-estar da família?
que será que tantos desses cidadãos de bem, da família de bem, também gostam dessa técnica? Até o Girão andou apoiando aí, né? Enquanto que o homem deve se responsabilizar por sua segurança externa. Que coisa, né, gente? As mulheres podem confiar na isenção dos juízes consteladores ao incentivar acordos? Como o Estado garantirá que os direitos das mulheres serão preservados? Pois é. Esses questionamentos nos levam à necessidade de esclarecer o conceito de sistêmica. Então, aí é o que ela fala aqui, né, as autoras falam. Segundo o Grandesso, 2009, as primeiras abordagens sistêmicas foram sustentadas pela Teoria Geral dos Sistemas, do Bertalanffy, em 1975, e da Cibernética de Wiener, em 1961. Falamos isso já no primeiro episódio nosso lá, desse livro do Capra. Essas abordagens representaram uma mudança paradigmática na medida em que propunham que o processo psicoterapêutico se centrasse no aspecto relacional e contextual, uma vez que até então as terapias eram focadas exclusivamente no indivíduo e sua subjetividade. Okay? Inúmeras abordagens surgiram e com o avanço das ciências a terapia familiar sistêmica passou por nova mudança, a do pensamento sistêmico novo paradigmático, que aí estão citando, né, a Maria José Esteves de Vasconcelos, nesse livro aqui, né, de 2002. Então, Pensamento Sistêmico, o Novo Paradigma da Ciência, né, de Campinas, São Paulo, editora Papiros. Então, Vasconcelos, né, que é o autor aqui, diferencia os pressupostos epistemológicos da ciência tradicional e os da ciência nova paradigmática, ou pós-moderna, e considera o pensamento sistêmico novo paradigmático como o novo paradigma da ciência. Esse livro aqui que não tem nada de esotérico apresenta, gente, ok? A ciência tradicional baseia-se nos princípios da simplicidade, estabilidade e objetividade. O princípio da simplicidade compreende os fenômenos numa relação de causa e efeito. A estabilidade considera o mundo como algo estável e, como tal, assegura sua previsibilidade, reversão e controle. E o princípio da objetividade garante a neutralidade do observador diante dos fenômenos, segundo a autora ali. O pensamento sistêmico baseia-se em outros três princípios, que são complexidade no lugar da simplicidade, instabilidade no lugar da estabilidade e intersubjetividade no lugar da objetividade. Isso muda completamente a coisa. O princípio da complexidade considera a existência de múltiplas variáveis e destaca a importância dos contextos ao estudarmos um acontecimento ou fenômeno. Então, por exemplo, quando eu digo em muitos vídeos aqui que uma espiritualidade filosófica também é fenomenológica, porque nós entendemos o fenômeno espiritual como algo que nós vivenciamos, mas quando nós interpretamos, estamos levando isso a um contexto, e o contexto é muito complexo. Quando eu digo isso, eu estou falando isso baseado em pensamento sistêmico, por exemplo, usando o princípio da complexidade nessa espiritualidade filosófica. É impossível, portanto, afirmar determinada causa e consequente efeito. A instabilidade nos coloca diante da imprevisibilidade da vida, uma vez que está em constante transformação. A intersubjetividade admite que a realidade depende do observador e este é co-construtor desta. Dito de outra maneira, é impossível um conhecimento objetivo da vida. Sim, nós construímos a nossa realidade a partir dos dispositivos de nossos sentidos, mente, não é igual para todo mundo. Então a realidade que eu vejo não é a da Maria, do José, não, de forma alguma. Isso tem a ver com a intersubjetividade. Vejam que é bem diferente. Então, nas palavras de Macedo, né, Kublikovski e Moré, que são os três citados aqui, ao entrar no campo da clínica, tanto para atender a demanda em contextos públicos ou privados, ou para pesquisar aspectos da vida da população com vistas à promoção de saúde e melhoria da qualidade de vida, o profissional clínico deve estar convencido que vai trabalhar com a instabilidade, intersubjetividade e a imprevisibilidade das situações vividas, como defende o paradigma científico da pós-modernidade. O ponto central do trabalho é a crença na mudança, com as incertezas de que mudanças surgirão a partir das inter-relações estabelecidas no encontro clínico, muito embora não se possa prever que mudanças serão possíveis em função das experiências de vida do cliente. Desse ponto de vista, é importante ressaltar a competência do profissional no respeito à diversidade, sua responsabilidade ética na construção conjunta da realidade. Quando se diz construção conjunta da realidade, com o clínico, o que na verdade um terapeuta constelador deveria fazer é construir com o cliente a sua realidade, não dizer qual a realidade que é considerada adequada, a mulher seguir o marido.
Isso é uma realidade pré-determinada, por exemplo. Né? O contrário seria, então, procurar que essa pessoa reconstrua uma realidade que seja mais adequada para a sua própria sobrevivência. Claro, tentando minimizar qualquer prejuízo a outros nesse sentido, o máximo possível. Isso, para mim, seria um processo terapêutico de constelação válido, pelo menos, que poderia ser observado usando esse sistema. A família, segundo a teoria sistêmica, não é um sistema, mas, como em todos os fenômenos, pode ser entendida como um sistema pela possibilidade de aplicação de suas leis à sua estrutura e função. Veja só, a família, segundo a teoria sistêmica, do Bertalanffy para cá, não a Hellinger, não é um sistema, mas, como em todos os fenômenos, pode ser entendida como um sistema pela possibilidade de aplicação de suas leis à sua estrutura e função. Assim, do ponto de vista sistêmico, a família é um todo organizado cujos membros estão em constante interação. E essa realidade de interação também muda o tempo todo. Ao olhar para uma família do ponto de vista sistêmico, não são focados os indivíduos, seus membros, mas sim as relações entre eles. O terapeuta, por sua vez, faz parte do sistema terapêutico da família ou do casal. No entanto, não se coloca numa posição de expert sobre ela. Estar incluído no sistema significa não interferir de fora dele, mas agir como parte dele em função de sua subjetividade, que dirige a visão que tem da família e justifica sua inclusão no sistema. Isso é, o terapeuta, o observador, passa a fazer parte do observado, que exige a reflexividade do observador sobre si mesmo na situação. Os padrões de repetição manifestados entre as gerações se dão por transmissão intergeracional e referem-se às questões de lealdade familiar relacionadas com crenças, valores e mitos passados que podem se repetir ou não de uma geração para outra. Na abordagem sistêmica, as dinâmicas relacionais não podem ser consideradas em termos de polaridades opostas e fixas para homem e mulher, masculinidade, feminilidade, que demarcam posições de superioridade ou inferioridade. Ou seja, porque isso excluiria a noção de cis e trans e outras opções, outras possibilidades, outras orientações, outras identidades, que estariam excluídas aqui, até a homossexualidade, que passa a ser um problema dentro do sistema do Hellinger. Considerando a influência do contexto em que raça, classe social, gênero, religião, cultura, fase de vida e idade são fatores intervenientes na construção do significado atribuído às ações de cada um, só se justifica uma postura profissional com flexibilidade para considerar cada situação com a relatividade que lhe cabe. Assim, as relações entre os gêneros adquirem uma diversidade que não permite generalizações atreladas ao sexo como causa de determinados comportamentos. Ponto final, gente, é isso. Esse é o ponto que inviabiliza a constelação familiar da forma como muitas vezes é feita. Inviabiliza. Se torna preconceituosa, limitada, completamente arcaica. Pensar na família como um sistema, refletir sobre os padrões repetitivos da interação, identificar um desvio no que são consideradas as ordens do amor, ou mesmo a causa de exclusão no sistema familiar, não são suficientes para designar uma técnica como sistêmica, justamente pelo quê? Pela inexistência de um modelo universal de família. Ponto! Não há um modelo universal de família, a não ser o modelo universal cristão que ele tenta impor para todo mundo. Isso. Ao considerar a constelação familiar no Brasil como uma prática de solução de conflitos, independentemente se aplicada na saúde, na organização ou judiciário, não se levou em conta as diferenças culturais e sociais entre uma realidade europeia e a nossa cultura brasileira, como a utilização de frases prontas para serem repetidas pelas pessoas trabalhadas como eu te reverencio, eu te honro. Talvez um japonês entendesse isso melhor do que nós, pelo menos, né? Honrar e reverenciar. Em que não se tem a preocupação de saber se fazem parte do repertório linguístico da pessoa ou da família em questão. Pois é. Minimamente se teria que avaliar isso, né? Demoraria mais, as pessoas querem ganhar dinheiro mais rápido e talvez aí não dê certo, né? Ao se instituir como uma técnica integrativa para a prevenção de doenças, não se considerou a diversidade da realidade da população assistida pelo SUS, outro problema. Foram tomados como padrão de referência os emaranhados da constelação familiar e não as especificidades da diversidade cultural de nosso país. Pois é, isso é muito perigoso. Ignorou-se a influência religiosa do autor tanto no contexto jurídico quanto da saúde.
Estimulou-se a desigualdade de gênero, uma vez que para essa técnica o papel da mulher está fundamentado nas funções sociais que a restringem ao âmbito privado e como reprodutora e cuidadora da família, e ao homem como protetor, ou até mantenedor. Né? Aí é que está, né? Como bancador, até como se diria, mais ou menos isso. Negou-se a subjetividade do constelador e dos representantes, uma vez que tudo que ocorre numa constelação é influenciado pela alma familiar do constelado e nada diz respeito às crenças pessoais e dificuldades emocionais do constelador nem do terapeuta. Ou seja, está quase que até excluindo a incompetência do constelador em interpretar as coisas ali, em avaliar a situação. E eu vi muita incompetência já. Quando a constelação familiar identifica no presente uma problemática na vida de uma pessoa e a relaciona com um conflito vivenciado por alguém de gerações passadas, está buscando a causa do problema, ou seja, o princípio norteador que rege essa intervenção fundamenta-se na simplicidade e na causalidade da ciência moderna, e não em algo sistêmico. E quando o constelador faz uma interferência no sistema familiar do constelante com a intenção de reparar alguma perda, conflito ou exclusão na família, age de acordo com o princípio da estabilidade, voltar à estabilidade, que o faz acreditar no controle e na reversão do sistema familiar, eliminando o emaranhado. Novamente, isso é ciência tradicional, não é sistêmica. O princípio da objetividade da ciência tradicional também se faz presente ao se acreditar que tudo o que acontece com a família do constelante faz parte integralmente da alma familiar daquela pessoa, ou seja, para a constelação familiar não existe nenhuma influência do constelador e nem dos representantes no que acontece numa constelação. Acredita-se na neutralidade dos representantes e do constelador, que se coloca como um expert que conhece a verdade sobre aquela família e sabe o que é bom para ela no sentido de corrigi-la. Age, portanto, de acordo com um modelo pré-estabelecido de família ideal. Nada disso é sistêmico, gente. Isso vai contra tudo que nós vimos nesses 3 episódios do livro do Capra aqui. Na constelação familiar, esses padrões de repetição são compreendidos como emaranhados que podem representar doenças ou problemas mal resolvidos entre as gerações, identificados quando não estão de acordo com as leis do amor, do pertencimento, da ordem e equilíbrio. Ou seja, algo que aconteceu no passado determina o presente, explicando a causa e consequente efeito, o princípio da simplicidade da ciência moderna. Mais uma vez, não é sistêmico. Na terapia familiar sistêmica, os padrões de repetição estão relacionados com a lealdade ao sistema familiar e podem ou não se repetir. A partir do exposto, não é possível considerar a constelação familiar como sistêmica, uma vez que em sua prática ou teoria os pressupostos do pensamento sistêmico não se fazem presentes. Não basta o uso do termo sistêmica, requer uma postura terapêutica que acompanhe seus princípios. Podemos concluir que a constelação familiar é uma técnica fundamentada nos pressupostos da ciência moderna. Todas as questões mencionadas nos colocam diante de nossa responsabilidade ao replicarmos técnicas, tanto no que diz respeito ao estudo epistemológico da teoria, ao procedimento da prática e ao nosso posicionamento ético quanto profissionais. Para ela ser sistêmica, aqui terminou o artigo, o que era necessário? Primeiro, não invocar aquele princípio de que a gente descobre o que aconteceu em gerações passadas, um conflito, a causa do problema, e faz alguma coisa que não é uma coisa tão simples assim. Essa simplicidade, que é muito comum em regressão a vidas passadas também. Ah, você tem tal trauma porque na outra vida lhe bateram na cabeça com não sei o quê, então a gente faz um retorno lá, você lembra e está resolvido. Isso não é sistêmico. Então, se a constelação avaliasse de outra forma isso, um conjunto mais amplo de fatores até chegar à solução, poderia ser considerada sistêmica. Isso na questão da simplicidade, da estabilidade, de tentar fazer com que se volte a um padrão de família que inclusive é bem cristão, se ela ampliasse o conceito de família para todas as possibilidades que nós temos hoje, né, inclusive as famílias homoafetivas e tudo mais, muitos problemas, muitas acusações que a constelação familiar recebe não ocorreriam, como ser machista, misógina, muitas vezes defender o estuprador e ser homofóbica e tantas outras coisas não aconteceriam, porque ela avaliaria isso de um modo mais amplo, que o conceito de família também é algo que se modifica com o tempo. Então, ela centraria em como a pessoa sente que está desajustada e como ela pode se reequilibrar sem ter que voltar a um padrão. Isso também transformaria a constelação em algo sistêmico, né? Com certeza. Então, e a questão da objetividade, né?
de dizer que não tem influência do constelador, tem sim, e eu vi a incapacidade de alguns como um problema sério na identificação do problema. Tem. Até um preceito que até a própria física quântica, que muitos dessa gente aí acabam invocando, de que o observador interfere no processo, sim. Ninguém está totalmente neutro ali. Então, se considerasse isso, talvez a constelação pudesse prever menos resultados da tal cura, mas seria bem menos charlatã também. Eu acho que poderia ser mais útil. Então, se não for dessa forma, eu não tenho como acreditar em constelação. E muito menos dizer que ela é sistêmica. E eu tive que fazer isso para que as pessoas, depois que vejam esses 3 vídeos do livro do Capra, né, não achem que isso é uma introdução à constelação familiar, porque não é, gente. Como vocês viram aqui, é outra coisa muito diferente. Ok? Espero que tenha esclarecido as diferenças com esse artigo, né, dessas 2 autores, e mais a referência a esse outro livro que eu também indico aqui, né, O Pensamento Sistêmico, o Novo Paradigma da Ciência, da Maria José Esteves de Vasconcelos, da Papyrus. Ok? Se complementa muito bem com o livro do Capra, inclusive. Nenhum deles fala em constelação familiar. Falam só em visão sistêmica e pensamento sistêmico novo paradigmático. Ponto. É basicamente isso. É isso, gente. 1h45 aqui de vídeo, então fizemos bastante coisa nesses 3 vídeos aqui. Mais de 5 horas de vídeo no total para apresentar esse livro, mais esse adendo sobre constelação familiar. Acho que foi um bom resultado para vocês entenderem o que é a diferença entre o pensamento cartesiano, aquele materialista mecanicista, e um pensamento sistêmico, né, a visão sistêmica, e a diferença disso da constelação, que é considerada familiar, sistêmica e coisas assim. E o que é necessário que ela tenha para que seja, para que pudesse ser considerada de fato sistêmica. Acho que isso já resolveu um problema aqui, já colocou as coisas no seu devido lugar, né, gente? Espero que sim, tenha colocado, porque era necessário fazer esse tipo de vídeo aqui hoje. Okay? Bom, quem gostou dos outros 2 vídeos também, obviamente, né, se assistiu os outros 2, curta esse nosso vídeo para nos ajudar. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Se puder se tornar membro, eu agradeço muito, ajuda muito, incentiva muito o nosso trabalho a continuar cada vez mais aprofundado, denunciando essas coisas, falando que é necessário, e não temos nenhum atrelamento a ninguém que nos impeça de falar. Né, gente? Se quiserem fazer um Pix em qualquer valor para ajudar o nosso canal, aqui está a minha chave Pix, paystack@gmail.com, e eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Agradeço mesmo. É uma forma de vocês reconhecerem o nosso trabalho feito aqui já há bastante tempo, desde 2020. Quem quiser me seguir nas redes, o meu Instagram é @paystack. Ali vocês me acham no Threads também. O Twitter, que na realidade agora se chama x_paystack, facebook.com/canal Paulistack, o youtube.com/Paulistack, e o meu e-mail, paystack@gmail.com. Vocês podem usar para tudo. Dúvidas, sugestões, críticas, relatos de vocês, do que vocês quiserem, sugestão de temas para os nossos vídeos. Às vezes vocês mandam uma matéria, algum link lá para que a gente possa acessar e até fazer um vídeo de reação às vezes. Aí eu vejo qual a playlist mais adequada, né, gente? Fiquem à vontade para fazer isso, eu realmente me coloco à disposição de vocês, ok? Então era isso que eu tinha, encerrei essa parte, mas daqui a pouco nós vamos ter outros vídeos sobre visão sistêmica, que é um dos norteadores dessa playlist de ciência espiritual aqui. Então, né, coisas sobre consciência também. Dê uma conferida, já são são 110, 111 episódios, 112, eu já até perdi a conta, na verdade, de quantos foram, mas tem bastante material aí, ok? Era isso então, e até o próximo episódio dessa nossa playlist, que é a mais antiga do canal, Ciência Espiritual, pessoal. Até lá então!